Oi gente, sejam muito bem-vindos à Biblioteca Viajante. Meu nome é Bianca e hoje eu vou estar falando sobre uma série que eu já tinha falado aqui no canal, mas hoje eu vou estar falando sobre a segunda temporada dessa série. Eu queria estar caracterizada, mas a minha blusa do Loki tá pra lavar e caso não tenha ficado óbvio, hoje eu vou estar falando sobre a segunda temporada de Loki. Bom, a segunda temporada de Loki começa mais ou menos onde a primeira temporada acabou, que é onde a gente vê que começa a expandir o multiverso, onde todas as variantes começam... Variantes? Não. As linhas temporais, as ramificações começam a existir. Que é o sonho da Sylvie na primeira temporada. Ela quer que isso aconteça, mas quer que isso aconteça. Só que com essas ramificações vieram problemas. A general da TVA começa a criar um plano para destruir todas as ramificações. E nisso, o Loki está tentando entender como que ele vai impedir os deslizes temporais que começou na primeira temporada, que é onde terminou, que foi ele deslizando no tempo para o passado. Não como muitas teorias diziam, que ele foi para um outro universo, onde o Morbius ainda não conhecia ele. Ele simplesmente foi para o passado, muitos anos no passado, onde aquele que permanece ainda era idolatrado pela TVA. Lá na TVA do futuro, o Loki começa a ir e voltar várias vezes. Ele vai pro futuro, volta pro passado. É muito confuso esse primeiro episódio, mas também é muito divertido. Porque a gente consegue ver o Morbius do passado, a gente conhece o Ouroboros, que é um personagem que eu achei super divertido, eu gostei bastante dele. Conhecemos o Ouroboros, que é interpretado pelo Ke Huy Quan. Acho que eu pronunciei certo, mas pra quem não conhece, ele era aquele menininho do filme do Indiana Jones, que ganhou o Oscar esse ano, que deu aquele discurso maravilhoso falando pra mãe dele que ele ganhou um Oscar. Mom, I just want an Oscar! Eu achei muito bonito. E nós também vemos muitos mais personagens com muita mais profundeza. É muito mais profundidade, né, pros personagens. E daí, bem no primeiro episódio, ele vai atrás da Sylvie. Porque ele precisa da ajuda da Sylvie para resolver os problemas da TVA. Ele vai até a Sylvie, e daí a Sylvie fala que não vai ajudar ele de jeito nenhum, que não tem jeito que ele vá convencer ela a voltar pra TVA. Só que aí, aquela general que eu falei que estava com planos para destruir as ramificações, começa a explodir cada uma das ramificações. Ela manda alguns soldados da TVA para explodir as ramificações. E nisso a Sylvie vai e bota a culpa no Loki das ramificações estarem sendo destruídas, sendo que ele não tem nada a ver com isso. Eu fiquei muito confusa na hora que ela fez. Eu fiquei, minha filha, foi ideia sua criar ramificações, né? Não sei o que você está criticando o Loki. Você queria isso. Isso aí foi uma consequência das suas ações. Ela briga com o Loki, ela fica brava, só que aí o Loki consegue convencer ela a ir pra TVA para eles tentarem impedir que as ramificações sejam destruídas e consertar para que fique somente a linha temporal sagrada. Só que para isso eles precisariam entrar, né, onde está as ramificações, que é eu não vi em português, eu assisti legendado, que é o Tear, que é onde estão todas as ramificações, e eles precisam fazer de alguma forma com que aquilo retorne a somente uma linha temporal. Eles tentam fazer isso com o Mobius, bem no começo do primeiro episódio, que eles tentam fazer com que ele atire e o Loki tem que fazer alguma coisa que vai, parar ele de ter deslizes temporais. Só que não funciona, o Loki continua tendo seus deslizes temporais e as ramificações continuam a se multiplicar. Então eles tentam encontrar uma variância do aquele que permanece. Eles encontram dele lá em 1850, mais ou menos, eu acho. É muito tempo atrás. Eles encontram ele numa época muito antiga, tipo em 1800, começo de 1900. E lá eles encontram que ele já está começando a fazer planos da TVA, porque aquela líder da TVA, eu não lembro o nome dela, aquela que era chefe do Mobius, ela voltou pro passado por conta da Miss Minutes, que mandou ela voltar, e entregou um caderno de um guia da TVA, que na minha cabeça a Marvel logo vai lançar pra você poder comprar, porque é muito claro que foi um projeto de marketing isso aqui, e muito provavelmente eles vão querer lançar um livro.
Mas aí ele entrega pro aquele que permanece quando ele ainda era criança, e quando ele cresce ele começa a seguir os manuais de TVA daquele livro para poder tentar entender o que é aquele livro e por que chegou nele. Eles encontram ele, Timely, acho que é o nome dele, e daí levam ele de volta pra TVA para tentar resolver. E nisso, num tempo, né, de 5 episódios, que daí no sexto acontece um problema e o Tyr explode, fazendo com que a TVA deixe de existir. Então todos os personagens que estavam na TVA voltam para suas linhas temporais específicas. O Mobius, fiquei muito feliz, ele é um pai de 2 crianças e ele trabalha numa loja de jet skis, que é o sonho dele desde a primeira temporada. Foi muito legal ver isso. O Ouroboros, ele é um autor falhado, ele não conseguiu escrever nenhum livro que fizesse sucesso realmente. Só que ele escreve sobre o Loki. É muito legal, né, as referências dessa temporada, porque teve o Casey fugindo de Alcatraz, né, foi bem divertido todo esse episódio. Foi bem confuso, eu fiquei triste assistindo. Só que aí chega no final, o Loki entende que ele precisa juntar todo mundo pra poder resolver esse problema. Ele tenta fazer isso várias e várias vezes até ele conseguir o controle do seu deslize temporal. E quando ele consegue o controle do deslize temporal, ele tenta voltar no tempo para antes do Timely falhar e fazer com que o Tyr exploda e tentar fazer com que dê certo. Só que nisso ele vai e tenta várias e várias vezes e não dá certo, ele não consegue fazer com que funcione. E daí, mais pro final desse episódio, ele volta para antes da Sylvie ter matado aquele que permanece original, que estava sentado na salinha bem no final da primeira temporada. Só que quando ele chega lá, ele entra numa batalha com a Sylvie e ela fala várias e várias vezes pra ele que pra poder impedir ela de matar ele tem que matar ela. Na minha cabeça podia ter matado ela porque eu não gosto muito da personagem, mas é opinião própria. Mas aí o Loki se nega, ele conversa com aquele que permanece, ele congela o tempo e eles conversam, né, cara a cara. E aquele que permanece fala assim, mas você sabe o que tem que fazer agora, né? Ele fala alguma coisa nessas linhas. E daí o Loki ele explica que o Tyr é um método de proteção e que ele só explode pra poder manter com que todas as linhas sejam destruídas e o TVA ser destruído é apenas um dano colateral. Juntamente com a morte de Mobius, Casey, Ouroboros, todos esses personagens, a morte deles é um efeito colateral do programa de defesa do Tyr. O Loki, ele tenta fazer de alguma forma com que não aconteça isso, ele quer impedir essa proteção que o Tyr tem, e ele entende que a única forma que ele pode fazer isso é se ele permitir que o Tyr, não é se permitir que ele exploda, mas ele permite com que todas as linhas do tempo se espalhem, fazendo com que todas elas existam na sua própria linha, não sendo uma ramificação, mas uma linha mesmo, e assim ele faz com que todas as linhas existam. Só que ele precisa de alguém para... Eu não entendi direito, mas na minha cabeça eu entendi que é para solidificar as linhas. Para que assim elas possam ficar certinha e nenhuma delas deixe de existir. Só que para isso, o Loki precisa ficar lá no cantinho dele, sentado, sozinho, garantindo que todas as linhas existam. Então, na minha cabeça, o Loki teve um final muito triste, que ele não merecia. Ele fez muita coisa de ruim, mas ele se redimiu de todas elas, né? Os atos dele em Vingadores 1, ele se redimiu. Os atos dele em Thor, acho que foi no Ragnarok, ele também se redimiu. Ele não merecia um final tão triste, que é ele ficar isolado, sozinho, sentadinho no cantinho dele. Tem as variantes dele? Tem, mas não é o Loki da linha temporal principal, né? Não é ele. E eu queria muito que tivesse tido o reencontro dele com o Thor nessa temporada, que não teve. Fiquei muito triste. Teve um final triste, eu chorei bastante no final de Loki. Mas ficou assim, então, né? Acabou a segunda temporada de Loki. Tom Hiddleston agradeceu os 14 anos de trabalho que ele teve com o Loki. E provavelmente esse vai ser o último trabalho dele como Loki. Então, é um abraço e um tchau para um personagem maravilhoso. Mas também a gente vai poder explorar muito mais o multiverso agora que as linhas estão garantidas e que o Loki está protegendo elas. Loki provavelmente vai acabar agora nessa segunda temporada, que teve um orçamento de mais de 140 milhões de dólares, um dos maiores orçamentos da Marvel. Faz sentido, já que o CGI dessa série tá muito bom, em comparação com os últimos filmes que a Marvel fez. Eu gostei bastante, essa temporada foi muito boa.
Achei o final muito triste pro Loki, queria um final feliz, ou pelo menos ele vendo o Thor antes de ficar preso lá pra sempre. Fiquei feliz do Mobius trabalhar com jet ski, que é o sonho dele quando ele trabalhava na TVA. E foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Loki foi uma série maravilhosa, eu gostei bastante das 2 temporadas, foi muito boa. Agora só ver o que vai acontecer no futuro da TVA e das variantes do Loki, se eles vão explorar isso, né? Não esqueçam de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho e comentar o que vocês acharam da 2ª temporada de Loki. Ou se você ainda não chegou nem a assistir a temporada, vem aqui só pra ter uns spoilers divertidos, saber um pouquinho antes de ver, pra você não se decepcionar. Vejo vocês no vídeo de terça da semana que vem.